Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui com outra live. Hoje nós temos um convidado muito especial. Muitas pessoas surdas, surdo-cegas, alguns ouvintes que participam da comunidade surda já conhecem ele de longa data. Ele tem um currículo enorme, é muito conhecido, milita no campo da deficiência auditiva já há muito tempo e eu tenho um prazer enorme de apresentar para vocês o senhor Antônio Campos. Tudo bem com você, Antônio? Você está bem? Estou bem, Silvia, estou ótimo, obrigado. Bom, é um prazer muito grande ter você aqui com a gente na live da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui de São Paulo. Nós da Secretaria temos mostrado as pessoas com deficiência por outros ângulos através dessas lives. Então, na nossa primeira pergunta, primeira questão que eu faço para você é: ah, você é uma pessoa. Muitas pessoas no Brasil te conhecem, alguns outros países também, as pessoas conhecem você já por conta da sua militância. Como você começou a sua trajetória? Conta um pouquinho pra gente de como foi a sua história na batalha pela comunidade surda, surdo-cega. Como começou isso? Bom, primeiro eu comecei no Rio de Janeiro, no INES, o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Eu comecei a ter aula de Libras lá, comecei a conhecer a cultura surda nesse espaço. Depois eu mudei, depois eu fui criar uma associação de surdos, Associação dos Surdos de a Associação de Minas, Surdos Minas de Minas Gerais. Gerais. E foi lá onde também consegui, apoiei também a Associação criação de Associação de Surdos de São Paulo e de outros lugares também. E assim a gente foi batalhando na comunidade surda, criando associações em muitos espaços, em muitos países, em muitos estados. Você sentiu na pele as dificuldades, as limitações e as barreiras que as associações encontraram, né? Até hoje tem muita dificuldade na criação de associações, né? agora. Agora, isso é verdade, Silvia, isso acontece muito. Agora. Antigamente, as associações não tinham tantas barreiras porque a comunicação tinha muitas barreiras porque a comunicação era mais dificultada, né? A gente não tinha intérprete de Libras, por exemplo. As associações, a gente tinha muita dificuldade em trocas e para receber informações. A gente dependia de muitas famílias, de voluntários que participavam desses ambientes. Então, antes a gente não tinha os profissionais intérpretes de Libras para poder ajudar, os guias intérpretes também. Então, isso era uma lacuna muito grande, né? Eram poucas lideranças surdas representativas naquele momento. A gente utilizava muito mais a língua de sinais e tinha pouco oralismo, né? Agora, uma outra pergunta para você. Você é formado em História, certo? Você podia contar um pouco para a gente como que foi a criação da comunidade surda aqui no Brasil? Como isso se deu? Bom, o começo da comunidade surda no Brasil se iniciou na escola, no Instituto Nacional de Educação de Surdos no Rio, o INES, e a partir de lá, os surdos voltando para os seus estados foram desenvolvendo as suas comunidades locais, assim como em São Paulo, Belo Horizonte e em outros lugares, né? Em São Paulo não tinha uma associação de surdos, e aí ela foi criada depois que os surdos retornaram do INES e foram para os seus estados. Muitos surdos que se encontravam antigamente na praça ou em outros ambientes, foram esses surdos que se encontravam nesses espaços públicos que começaram a criar as associações. Lá no Rio de Janeiro é que a gente começou um trabalho maior no INES e depois prosseguiu para os outros estados. Agora, uma outra pergunta. Você foi um dos primeiros alunos das primeiras turmas lá do INES, né? É verdade que era proibido usar a língua de sinais nessa época? Quando eu entrei para estudar no INES, eu tinha 11 anos. E os professores ensinavam só falando, oralizando. E tinham outros professores que usavam língua de sinais. Mas a gente tinha que copiar muito o modelo de oralidade, né? A língua de sinais a gente não podia usar dentro da sala de aula, era proibido, né? A gente usava mais como comunicação. No INE, sim, a gente podia usar a língua de sinais, a gente sempre pôde usar a língua de sinais, mas na verdade isso foi um mito, né? Desde os 11 anos eu sempre usei a língua de sinais. Às vezes escondi de alguns professores, porque os professores oralizavam, mas a gente conseguia mostrar que também a língua de sinais era importante. Antes dos 11 anos, você já usava a língua de sinais ou você não tinha aprendido ainda, antes de você entrar na escola? Como que foi?
Bom, eu cresci na roça, minha família é uma família rural, então a gente usava sinais muito rudimentares, né? Alguns gestos de comunicação só entre família, tinha pouca informação, tinha pouca visibilidade, então era uma comunicação só entre eu e minha família, né? Era muito mais difícil. Depois que eu mudei para o Rio de Janeiro e comecei a estudar lá, com 11 anos, eu fui ter mais informações. E aí foi muito rápido, em 3 meses eu já sinalizava, já sabia a língua de sinais e comunicava muito bem com todo mundo. Agora, você podia contar um pouco para a gente qual a diferença entre cultura e comunidade surda? Qual a diferença da cultura surda, da comunidade surda para a comunidade ouvinte? Bom, a comunidade surda tem uma cultura específica, tá? É uma comunidade de uma minoria linguística, uma minoria cultural. A gente tem muitas pesquisas sobre isso. A maioria ouvinte, por exemplo, tem uma cultura específica também. É importante a gente ter um paralelo entre essas duas culturas e que os surdos possam transitar entre as duas. Mas a cultura surda é de extremo valor porque é uma cultura e um desenvolvimento visual através da língua de sinais que aproxima as pessoas. Na cultura ouvinte é utilizada a língua oral. O surdo não tem tanto acesso a essa cultura. Por isso é importante valorizar a cultura surda, porque são os espaços de troca, né? Tem uma forma de pensar diferente, tem uma cultura dos surdos que é bem específica, onde se desenvolve a identidade surda. Enquanto os ouvintes estão lá mexendo a boca e se conversando dessa forma, os surdos têm uma forma diferente, uma forma muito visual, né? Nós temos, sim, costumes diferentes, próprios, porque vivemos no mesmo espaço físico, mas a gente tem diferença também cultural por conta da comunicação. Os ouvintes têm acesso ao som, então eles podem estar ligados em muitas coisas ao mesmo tempo. Já o surdo, não, ele tem um recurso visual apenas. E é assim que ele se localiza. Às vezes os ouvintes têm dificuldade em aceitar a cultura surda, porque os surdos sempre se afirmam que eu sou surdo, a minha cultura é essa, a minha identidade é essa. Alguns ouvintes ficam incomodados com isso, em que o surdo mostrar uma própria identidade, uma própria cultura, um espaço de legitimação, assim como os ouvintes têm. Mas para os ouvintes é difícil aceitar que existe essa cultura. Eles acham que o surdo está sendo segregador, que o surdo não está acolhendo uma comunidade majoritária. Essa cultura surda, ela tem que ser valorizada, ela tem que ser respeitada, mas também tem que ter um ambiente de troca entre as duas culturas. Você concorda comigo? Sim, Silvia, concordo. Eu acho que isso é uma dificuldade muito grande também, mas é difícil ter alguma solução para isso, né? Os ouvintes têm a mania de pensar que o mundo é igual para todo mundo, mas não é, né? A gente, que é surdo, precisa de uma série de acessibilidade, uma série de diferenças. E os ouvintes precisam entender, ter um pouco de empatia. Talvez se participassem mais da comunidade surda, eles iam entender um pouco melhor como funciona isso. Mas tem padrões de comportamento diferentes, tem questões diferentes, questões que são visuais, tem uma questão linguística também que é muito importante, assim como os ouvintes têm a língua deles. Mas a gente tem uma influência muito grande e uma pressão muito grande sobre isso, né? Os ouvintes pensam que os surdos são incapazes, pensam que os surdos têm que se adequar à maneira deles de ser, mas não é assim que as coisas acontecem, né? É importante se comunicar, é importante que a gente valorize a nossa comunicação, que é a língua de sinais, que os surdos tenham acesso à informação através da língua de sinais, porque se isso não acontece, a comunicação não acontece, a comunicação não é efetiva, né? Bom, agora eu quero perguntar um pouco mais para você sobre inclusão, sobre a inclusão na área escolar. Você acha que as escolas municipais, escolas estaduais, elas precisam todas elas terem intérpretes de Libras? O que você acha? Qual a sua opinião sobre esse tema? Bom, antigamente a gente tinha as escolas especiais para surdos, né? E aí o mundo mudou, a sociedade mudou, temos uma nova realidade, a gente pensou agora em inclusão. A inclusão, ela é uma boa tentativa, mas ela não acontece 100%, ela é muito dificultosa. Os surdos, ele, normalmente, é um surdo só dentro de uma sala de aula com vários ouvintes e ele não consegue se comunicar com ninguém. Então, nesse sentido, a inclusão não é real, né? Quando a gente tem um intérprete dentro desse espaço, ele é bom, ele ajuda muito, mas a inclusão ainda também não acontece 100%, porque numa sala que um surdo tenha outros surdos, outros pares iguais, ele vai ter um desenvolvimento muito melhor. Mas em cidades do interior isso é muito difícil de acontecer. A gente acaba tendo esse ensino inclusivo. A gente sabe que é uma luta demorada, a comunicação é uma questão complicada. A sala de aula inclusiva, ela é importante, mas muitas vezes o surdo não tem acesso à língua de sinais nesses espaços, né? Então as barreiras são muito maiores. Eu acho que isso é muito difícil.
Às vezes, temos gestores que não entendem a importância de valorizar a língua de sinais e de que os surdos tenham modelos de referência de adultos, ou que seja que é importante ter um intérprete em sala de aula, que os surdos tenham modelos de adultos surdos também que possam se inspirar. Como que a gente pode orientar essas pessoas? Bom, muitos governantes no Brasil não conhecem realmente a questão da acessibilidade, não sabem a importância de ter uma sala de aula, por exemplo, para surdos, eles acham que isso é muito caro e acabam fazendo a inclusão porque acham que isso é melhor para o surdo. Mas, na verdade, não é assim. A gente sabe que o surdo tem uma língua própria, uma língua diferente da língua dos ouvintes. E quando o surdo está nessa sala, ele é uma minoria, normalmente ele é um só. E ele não é aceito na sua diferença, ele não é valorizado. A língua dele se perde, o desenvolvimento cognitivo dele se perde nesse espaço, porque ele não consegue ter acesso às informações. Essa é uma discussão muito grande, a gente precisa de mudanças. Eu acho que é um tempo bom para isso. A gente tem lutado bastante, mas quando que a gente vai conseguir? Já faz muitos anos que a gente tem lutado por isso, mas você vê uma perspectiva de quando isso pode acontecer? Bom, eu acho que os surdos têm criado, tem muitos surdos agora trabalhando no governo, o surdo, a gente já tem muitas leis, muitos dispositivos legais que estão em funcionamento, mas alguns gestores ainda ignoram isso, né? As secretarias de educação normalmente não conhecem a questão da acessibilidade, não só para os surdos, mas para as outras pessoas com deficiência também. A gente tem uma série de aparatos legais que podem ser disponibilizados e colocados em prática, mas isso não tem sido muito respeitado. Todo mundo pensa e valoriza só a inclusão, como se todos fossem iguais e tivessem que estar no mesmo espaço. Isso é uma discussão muito forte com os gestores governamentais. Eu acho importante a gente ter um sistema em que, de repente, as escolas pudessem saber dos surdos, saber as pessoas com deficiência que estão lá, para que eles possam ter, a gente poder ter um número melhor e poder ter um parâmetro maior de segurança para que as pessoas possam desenvolver, para que os alunos possam ter um espaço ideal. Bom, a gente tem muitos intérpretes em escolas, em universidades. Você mesmo, Antônio, tem visto que tem alguns intérpretes com defasagem de formação. O que você acha sobre isso? Bom, eu conheço bem muitos intérpretes, já trabalho com eles há muito tempo. A gente tem desenvolvido bem, tem muitos intérpretes trabalhando como voluntários, trabalhando também em universidades, porque é muito importante, os surdos estão ocupando esses espaços. Tem intérpretes trabalhando também em nível de ensino médio. É importante que isso aconteça, né? Por exemplo, dentro de uma escola, por exemplo, de ensino médio, é importante ter um intérprete presente para que os surdos possam ter acesso a conteúdo, as disciplinas são passadas, mas são 12 disciplinas, por exemplo, numa aula de ensino médio, para um intérprete só, interpretar matemática, física, biologia, química, história, geografia, para uma mesma pessoa, é muito difícil. O intérprete acaba reduzindo muito o conteúdo e o surdo não tem acesso pleno, né? Normalmente a gente tem o governo não aceita a gente ter 2 intérpretes por sala para poder fazer um revezamento, e aí é muito complicado. A carga horária é muito grande, o intérprete se cansa, porque é uma atividade muito cansativa, e eu conheço bem isso. É muito difícil. Tem intérpretes também que ainda não conseguiram se desenvolver, e aí que não são muito fluentes em Libras, e o surdo acaba tendo um prejuízo de acesso aos conteúdos também. É muito difícil essa questão da formação dos intérpretes, né? A gente falta uma padronização, é importante que os surdos tenham acesso à informação de forma completa, né? Bom, normalmente os intérpretes, eles estudam, mas falta uma formação universitária, mas também, além disso, falta um pouco dos intérpretes a convivência com os surdos, essa parceria com a comunidade surda para que eles possam se inteirar realmente da fluência da língua. Só estudar no ambiente formal não traz fluência. Vai ter outras capacidades, outras propriedades que os intérpretes precisam também desenvolver. Não é só aprender sinais, né? E isso que os surdos reclamam muito, porque a gente vê que muitas vezes os intérpretes acabam criando sinais. Mas e eu que sou surdo? Essa é a minha língua, nunca tive contato, nunca ninguém perguntou. Então, os surdos têm um prejuízo muito grande nesse sentido, você não acha? Sim, eu concordo. Antigamente, os intérpretes tinham muito mais contato com a comunidade surda. Depois, a profissão, quando ficou mais regulamentada, depois dos exames de ProLibras, os intérpretes têm trabalhado de uma maneira mais distante da comunidade surda. Menos trabalhos voluntários, os intérpretes têm participado menos da comunidade surda, né? Às vezes é uma questão, a interpretação acaba sendo mais fria, apenas uma transmissão de conteúdo e falta esse feeling de contato com a comunidade surda. Os surdos reclamam muito dessas interpretações. Antigamente as práticas eram diferentes, né? A gente não tinha muita paciência também, os intérpretes eles tinham dificuldade para poder ter acesso à língua de sinais, mas os que tinham, eles realmente faziam parte da comunidade surda.
Eu acho que falta, assim, muita prática para os intérpretes. Eles precisam conhecer um pouco mais a língua de sinais e ter mais contato com a comunidade surda. Essa que é uma forma deles darem um salto muito grande de qualidade. Não adianta só a gente passar a formação. Esse contato é importante. Estudar na faculdade, por exemplo, de letras, você estuda 4 anos, você se forma, você tem uma formação acadêmica, mas isso só não te dá todo um aparato linguístico e outras competências que um intérprete deve possuir. A gente sabe que isso é uma lacuna muito grande ainda, né? Muitos intérpretes estão preocupados só com salário, mas não está pensando na qualidade da informação que eles estão gerando, né? É importante a formação acadêmica, sim, mas também tem outras coisas que são importantes. Tem muitos intérpretes também que sinalizam de uma forma muito errada, meio mecanizada também. Você tem visto, Silvia, a gente às vezes denuncia essas práticas porque nós, como surdos, temos prejuízo nesse sentido. Sim, é verdade, eu concordo, Antônio. O quê? Por que a gente não tem um curso específico, por exemplo, para esses intérpretes que estão na faculdade, estão nas universidades? Por que a gente não tem essa formação apurada nesse sentido? Eu acho que dentro das universidades faltam ainda esses programas, as disciplinas de interpretação. Nos cursos de tradução, os cursos de letras de tradução, tem algumas faculdades que têm já esse curso, mas normalmente os professores, eles não usam a língua de sinais. Os intérpretes têm pouca prática, né? Eles têm acesso ao conteúdo, mas as aulas são só oralizadas. É importante que as aulas também aconteçam. Assim, por exemplo, se você vai no curso de inglês, o professor dá aula em inglês. Se você vai no curso de Libras, o professor tem que dar aula em Libras também. Todo esse conteúdo tem que ser disponibilizado nessa segunda língua. É uma forma de ter contato. A Abrapios tem umas propostas muito boas nesse sentido de tentar transformar alguns decretos, algumas leis, em acessibilizar algumas questões, mas as universidades ainda não têm esse trabalho tão desenvolvido. Acho que é importante e é um campo que a gente tem que trabalhar, sim. Bom, as faculdades de tradução, normalmente, os professores, como que eles são? São ouvintes? Tem professores surdos também nesses espaços? Bom, na verdade, eu acho que os surdos poderiam ter muito mais surdos como professores, porque eles têm um conhecimento muito maior da língua. Então, eles têm um aparato, uma forma muito melhor de poder transmitir esse conhecimento, né? Não que os professores ouvintes não tenham qualificação, mas eu acho que o surdo tem sim que ocupar esse espaço. Tem muitos surdos mestres, doutores já formados e que estão aí desenvolvendo um trabalho muito legal, mas eles têm que também tem que ter espaço, tem que ter possibilidade de chegar nas universidades e ministrar suas aulas e mostrar seus conteúdos, né? A fluência vem dessa forma. Eu acho que a gente tem que começar agora esse trabalho, né? Na Europa já tem alguns trabalhos sendo desenvolvidos nesse sentido, mas no Brasil a gente ainda está engatinhando. Acho que os surdos e os ouvintes a gente tem que andar juntos, né? Sim, eu concordo, Antônio. Tem muitos surdos que são ótimos professores de Libras, que sinalizam de forma perfeita. Tem intérpretes também que podem fazer isso, mas eles têm muitas barreiras para conseguir o acesso a esses espaços, né? É muito difícil, eles não conseguem passar nos concursos, por exemplo. Nós dois aqui, temos muitas pessoas assistindo a gente, mas a gente sabe que tem muito. Aqui em São Paulo, por exemplo, mesmo, tem muitos surdos que são ótimos em língua de sinais, mas não tem oportunidades de trabalho, não tem oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Os surdos não têm conseguido, você não acha? Sim, sim, Silvia, eu concordo, é isso mesmo. Principalmente porque os intérpretes, eles não têm, o surdo ele não tem acesso à informação assim. Toda a informação é filtrada por um intérprete. Se o intérprete não tiver tanta qualidade, o surdo não consegue realmente a oportunidade de trabalho, né? Aqui, por exemplo, lá no Rio, temos alguns surdos lá no INES, que trabalham como tradutores, intérpretes, tem alguns outros surdos também em alguns lugares, mas eu acho importante a gente melhorar e ampliar esse trabalho. Na TV, por exemplo, teremos intérpretes em seminários, em outros espaços, na polícia, em hospitais, não só nos espaços que a gente já está acostumado, né? Tem muitos surdos que vêm de ambientes rurais, por exemplo, que não sabem língua de sinais nenhuma, que só gesticulam. Aí os intérpretes não vão conseguir acessar essas pessoas. Como que vai ser a comunicação? É necessário um surdo, porque de surdo para surdo a gente vai conseguir se comunicar. Porque tem outros recursos em jogo nesse caso, recursos linguísticos e extralinguísticos. E que aí também é uma questão de empatia, né? Por ser surdo, a gente consegue se comunicar. Sim, é verdade. Na verdade, eu tenho visto muito isso, principalmente na população carcerária. Tem muitos surdos que estão hoje presos e não conseguem se comunicar. E isso é muito complicado. Às vezes, algum intérprete não consegue também ter acesso, porque
normalmente os surdos não sabem, não são fluentes em língua de sinais. E aí não conseguem ter essa troca, não conseguem ter as informações que eles precisam dentro desses espaços também. Você sabe que a profissão de intérprete, ela não tem nenhum reconhecimento legal. Como você acha que a gente pode mudar isso? Eu acho que a gente tem uma questão de um trabalho muito grande ainda para desenvolver com relação aos tradutores, os intérpretes. Tem algumas regras que a gente precisa estabelecer também através de decretos, para poder ampliar o espectro do trabalho dos intérpretes. Eu acho que a Febrapios, nesse sentido, tem um trabalho muito bom, né? Só que ainda a gente não está conseguindo ter um alcance muito grande. A gente precisa preparar mais os espaços para poder ter acesso e mudar, talvez, as regras, as leis, os decretos. A gente tem, assim, algum aparato legal, mas a gente precisa incluir mais regulamentações, mais aspectos que regulamentam o trabalho do tradutor intérprete. Assim como do professor, instrutor de Libras, ou alguns ouvintes, por exemplo, que vão dar aula de Libras. A gente precisa regulamentar tudo isso. É uma falha que a gente tem ainda no aparato legal. Bom, você foi recentemente eleito presidente nacional da FENES, de 2020 até 2024, certo? Um mandato de 4 anos. Quais são as propostas que você ofereceu e como que funcionou essa sua eleição? Bom, a minha proposta são várias propostas. A gente criou um plano, uma plataforma de propostas muito grande, mas é muito grande. Você quer que eu divulgue? Bom, algumas só. Pode falar, não tem problema não. A gente tem tempo. Bom, a nosso mandato vai ser um mandato de 4 anos. A gente tem priorizado muito a educação, a empregabilidade, e as associações de surdos, né? É um trabalho muito grande que a gente vai ter que começar a colocar. A gente tem muitas barreiras ainda, a gente sabe disso, mas na nossa plataforma, nas nossas propostas, a gente tem muitos objetivos e muitos materiais para desenvolver com surdos e com surdos cegos também, né? Que é uma comunidade importante. E a gente vai precisar das associações locais para poder levar esse trabalho mais adiante também, né? Isso é muito importante. Temos outras propostas também de professores surdos dentro de universidades para poder desenvolver seu trabalho, ensinar língua de sinais. Isso é uma coisa muito legal que a gente tem tentado fazer. Na área de empregabilidade, também a gente tem feito um trabalho com empresas para poder aumentar a quantidade de surdos no mercado de trabalho e também questões de aposentadoria para a comunidade surda, porque tem muitos surdos que vivem só de aposentadoria, vivem só de benefício, mas é importante, principalmente nas cidades do interior, né? Aqui em BH, por exemplo, na capital, ou aí em São Paulo, a gente vê que os surdos, sim, estão trabalhando, mas tem muitos outros surdos que vivem de benefício, principalmente nas cidades pequenas, nas áreas rurais. Então, a gente quer levar empregabilidade para essas pessoas, né? Muitos surdos vivem só do BPC e acabam não procurando o mercado de trabalho. Então, a gente quer mudar isso, a gente quer levar os surdos para o mercado de trabalho, a gente tem essas propostas de levar também os surdos cegos, de fortalecer a comunidade dos guias intérpretes, valorizar a questão da identidade surda. Tem muitos surdos cegos que não estão tendo acesso ao mercado de trabalho e estão desempregados, então a gente precisa melhorar isso. Esse auxílio emergencial de R$ 600, por exemplo, que as pessoas estão recebendo, vai ser só por 3 meses. Mas e depois disso? Como que essas pessoas que não estão recebendo nada e que o mercado de trabalho vai estar mais colapsado vão voltar a trabalhar? Então é importante, muitas empresas vão quebrar também durante esse período, por uma questão econômica, e a gente precisa realmente pensar na comunidade surda. Como que eles vão voltar para o mercado de trabalho depois? Nos ambientes escolares também. Tem muitos professores com formação, pessoas com formação a nível superior, com grande capacidade, mas que não estão conseguindo espaço no mercado de trabalho. Então é importante a FENES lutar nesse sentido para evitar que esses erros aconteçam, né? Bom, a FENES, ela é uma representação dos surdos, é uma entidade representativa dos surdos, então a gente precisa batalhar nesse sentido e muitos outros para que os surdos tenham orgulho da identidade surda e se sintam representados pela FENES. Nesse mandato de 4 anos também a gente tem várias propostas no sentido de informação, de comunicação e de valorização da comunidade surda, né? A gente está começando agora um trabalho bem pesado, os governos falidos, ainda mais agora com a questão da Covid-19,
Então, eu também já tenho certa idade, eu também não estou conseguindo sair de casa, porque se eu sair, sou do grupo de risco, eu fico exposto. Então, tem muitos surdos que não estão tendo informações também agora. Então, a gente está tentando articular a FENES, os trabalhos que a FENES tem tentado desenvolver, conversando muito com a diretoria, com algumas sugestões. Tem muita gente falando mal da FENES, só vendo os pontos negativos, mas, na verdade, essa mudança ela é muito importante, né? A gente quer trazer o bem para a FENES. A gente tem um novo diretor regional também em São Paulo, que vai ter um mandato grande, que já estava há muito tempo. Então, tiveram muitas barreiras. E em São Paulo, por exemplo, a gente tem algumas questões também que a gente vai poder desenvolver com a FENES regional. Mas eu acho importante que a gente, nesse mandato, nessa gestão, a gente consiga levar também o trabalho da FENES para outros espaços, né? Os ouvintes são muito mais articulados e engajados em suas associações e representações. A comunidade surda ainda ficou um pouco para trás. Então, é importante que os surdos estejam de frente nesse debate, para que eles possam também argumentar, eles possam também participar dos processos de políticas públicas, de resoluções das questões relativas à comunidade surda, e que a federação, as associações também, elas possam lutar nesse sentido para poder defender o povo surdo. Então, essas são as maiores propostas, né? Nós aqui a Silvia está dizendo que nós aqui também da Secretaria estamos muito preocupados nesse sentido também. É uma preocupação da Secretaria. Nós da Secretaria, né, a secretária Célia Leão também é uma pessoa super aberta, que tem dedicado uma visão muito grande para a comunidade surda e para todas as pessoas com deficiência, né? A gente tem aberto muitas portas aqui através dessa nova gestão e é importante que os surdos venham também fazer parte desse trabalho, porque é um trabalho colaborativo, sugerir, a gente pode fazer muita coisa, mas a comunidade surda precisa ter esse esforço. Aqui em São Paulo a gente tem lutado bastante, a gente tem muitas possibilidades, mas é importante que outras pessoas em outros lugares também tenham, né? Bom, a maioria das escolas, empresas privadas, cursos de Libras também, eles têm, na verdade, uma qualidade muito baixa, uma carga horária de 20, 30 horas só de curso. Como é que a FENES pode atuar nesse sentido para regulamentar a qualidade do ensino de Libras em cursos livres e também para reconhecer a importância desses cursos de Libras? Às vezes, um curso de 20 horas, de 30 horas apenas, ele resolve a questão da acessibilidade dos surdos. Você acha que as pessoas conseguem aprender realmente a língua de sinais com essa pequena carga horária? Como é que a FENES pode atuar nesse sentido? Bom, isso é uma questão muito problemática, os cursos de Libras no Brasil todo. É bem confuso, porque cada um adota uma carga horária diferente. A FENES tem carga horária de 120, 180 horas por curso. Os ouvintes geralmente reclamam que o curso é muito ruim, que o curso é muito longo, mas a gente está falando de um idioma, de ensino de um idioma, então a gente tem vários níveis que precisam ser contemplados, desde o básico até o avançado. Tem cursos de 60 horas que a gente vê que não conseguem, e as pessoas têm um certificado, mas que não é tão válido. E aí leva para o seu trabalho, geralmente esse certificado é reconhecido. Então, nós, na nova presidência da FENES, a gente está pensando em pleitear uma carga horária regulamentar de 180 horas para os cursos de Libras. A gente acha que isso é importante, que isso vai poder dar um conteúdo, uma bagagem maior para as pessoas que estão querendo aprender. É claro que ainda assim isso não diz respeito à fluência, né? Isso varia de pessoa para pessoa, a forma como ela consegue adquirir a língua. Não é igual para todo mundo, né? As pessoas têm dificuldades, facilidades diferentes. Mas eu acho que se a gente conseguir padronizar esse ensino, pelo menos a gente vai conseguir regulamentar. Eu acho que de forma 100% a gente não vai conseguir, mas a gente vai pelo menos tentar mostrar que os cursos com carga horária menor não são tão atrativos e não conseguem desenvolver tão bem assim, né? Aí os surdos acabam tendo prejuízo nesse sentido. Por isso que a gente quer melhorar a qualidade da educação de Libras, a gente quer melhorar também a questão da certificação, mas os ouvintes não têm que pensar só no certificado que eles vão ter do curso de Libras e nessa formação. Eles têm que pensar também na questão linguística, de acesso à língua, e de que através disso os surdos vão ter acesso à comunicação, de tudo. Isso é a base da acessibilidade para os surdos, né? Então, é importante que a gente tenha também aspectos legais, a gente faça propostas de formação, para que a gente possa mostrar a eficácia do ensino de Libras para os ouvintes com uma carga horária maior. Eu acho que isso é muito importante, isso vai dar mais segurança também no trabalho com surdos, porque muitos lugares que os surdos chegam não têm acessibilidade em Libras, né?
Mas os cursos de Libras obrigatórios, eles são muito variados. Então, o MEC, por exemplo, o MEC, talvez uma parceria com o MEC seria interessante para a FENES, para poder sugerir essa carga horária maior. Acho que é possível, você não acha? Seria uma sugestão boa. Sim, mas talvez a nossa gestão é uma gestão de 4 anos, né? Você sabe. E, por exemplo, um curso de Libras, uma capacitação, normalmente ela demora um ano, né? Então, as pessoas pensam que estudando um ano só já vão estar preparadas para usar a língua de sinais, e não é assim, né? Tem velocidade diferente, cada um aprende de uma forma diferente. Mas como que a gente reconhece esses certificados de Libras com uma carga horária tão baixa? É possível essa parceria com o MEC para a gente poder realmente viabilizar que todos os certificados sejam reconhecidos, para que os ouvintes não estejam ocupando os espaços que sejam dos surdos, por exemplo, que os surdos tenham protagonismo no ensino da Libras, porque os surdos têm perdido muitas oportunidades nesse sentido. Bom, no nosso decreto, ela diz que primeiro um surdo deveria ser o professor de Libras. E, em segundo caso, o ouvinte. Só que aí acontece que os surdos normalmente não têm formação e os ouvintes não têm prática, mas têm um currículo melhor normalmente e são habilitados para a vaga. E o surdo não tem, embora ele seja fluente, seja nativo da língua. Então, acho que a gente tem que tentar oferecer mais formação para os surdos, para que eles possam ocupar esse espaço. E tem mais surdos estudando o nível de pós-graduação, também é importante para a gente poder. Os ouvintes estão cada vez se formando, estudando mais. A gente precisa que os surdos façam isso também, né? O decreto ele tem algumas delimitações, ele tem algumas preferências, por exemplo, o surdo é preferência que o surdo dê aula de Libras, mas o surdo precisa ter formação para isso. Se ele não tiver, ele não vai poder ocupar esse espaço. E aí a gente vai acabar sendo esses espaços ocupados pelos ouvintes que têm a formação, mas muitos não têm a fluência necessária nem o conhecimento da língua de sinais, né? É importante que a gente dê valor a essa preferência, mas que a gente possa regulamentar na lei de uma forma que o surdo tenha mais acesso a isso. Principalmente nos espaços nas cidades pequenas, nos espaços rurais, longe das grandes metrópoles, né? Porque lá o acesso é muito mais difícil, né? Nas grandes metrópoles e grandes capitais, a gente tem um pouco mais fácil a acessibilidade e os surdos têm acesso aos produtos, aos conteúdos e aos materiais. Mas eu acho que é importante, por exemplo, em São Paulo mesmo, que é uma cidade muito grande, mas os surdos ainda têm algumas barreiras. Agora, você imagina no resto do Brasil, como que isso funciona em outros municípios. É muito mais complicada a realidade. Então, a gente tem essas barreiras. E também tem muitos surdos que não sabem, que também ainda não entenderam que é importante aprender, é importante se desenvolver, é importante continuar aprendendo. É importante a gente também levar esse conteúdo adiante para eles. Bom, tem muitas tecnologias surgindo, e por conta disso, muitos surdos deixaram de frequentar as associações. E por isso, as associações têm fechado aos poucos. Aqui em São Paulo, por exemplo, a associação sempre teve um público muito grande. Muitas pessoas frequentando. Hoje em dia, por conta da tecnologia, os surdos não frequentam mais as associações. Aqui em São Paulo, por exemplo, e por conta disso, muitas associações fecharam. Como é que a FENES pensa em reabrir essas associações ou em incentivar que outras associações em outros lugares também possam abrir? Antigamente, os surdos pautavam a vida dentro das associações, eram os espaços de troca. A gente não tinha tanto acesso a essas tecnologias, né? Isso se perdeu um pouco. Mas acho que a gente tem muito trabalho nesse sentido, um caminho muito longo de mostrar que a tecnologia está a nosso serviço, mas que a gente não pode deixar as associações de lado nesse sentido. Quando a gente fala sobre o ensino de Libras, sobre valorização da comunidade surda em palestras, em seminários, até para os intérpretes que a gente falou que falta formação, eles precisam estar nesses espaços de convivência. E a associação é esse espaço de convivência, é um espaço que a gente fazia muitas festas, um espaço de convivência social para a comunidade surda. Então, isso é muito importante, né? Mas hoje em dia, isso tem se perdido um pouco, né? Os surdos também não gostam muito porque eles têm que, como sócio da associação, eles têm que fazer uma contribuição mensal, então normalmente eles não querem fazer essa contribuição e a associação vive disso. Então, é uma dificuldade financeira. A associação tem um valor muito grande, porque é ela que consegue levar as demandas para os surdos adiante, né? Normalmente, os surdos, quando estão em casa, por conta da tecnologia, eles conseguem se comunicar com os outros. Isso é muito bom, mas os espaços de convivência têm se perdido, né? A gente tem visto muitos lugares, muitos surdos que estão ficando em casa e não tem mais se encontrado na rua e só tem
se conversado através da tecnologia, por exemplo. A associação é um espaço que a gente consegue fazer a manutenção da cultura surda, a manutenção do espaço, e as associações são importantes para isso, né? É muito triste ver que as associações têm fechado, mas principalmente por ser espaços tão bons, né? A gente precisa continuar valorizando esse espaço, porque é um espaço de troca, e a gente precisa tentar abrir novos espaços. Por exemplo, aqui em BH, a gente tem ainda uma associação, mas e a gente vai, frequenta lá esse espaço, a gente encontra os outros surdos, a gente dialoga sobre a questão, a gente faz excursões, a gente vai para a praia, faz uma série de coisas. Mas tem outras associações que não estão fazendo isso. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente estão focados muito no trabalho e não tem tido muito passeio, por exemplo. A gente foca muito no trabalho, né? E as pessoas acabam desistindo do passeio. Pelo menos aqui em São Paulo é o que a gente tem visto bastante. Bom, agora para finalizar, eu queria fazer a última pergunta. Eu queria saber o que você queria transmitir para as pessoas que estão assistindo a gente agora, que mensagem que você quer deixar para as pessoas que estão te vendo. Fique à vontade, e o espaço é seu. Bom, eu queria falar para as pessoas, principalmente as pessoas em São Paulo, né, que estão assistindo, que é uma capital muito grande, também tem muitos municípios, associações também tem bastante. Eu queria deixar uma dica para vocês, principalmente para o interior do estado, procurar tentar acesso à informação, procurar continuar tendo contato com a comunidade, continuar desenvolvendo um trabalho dentro das universidades. Isso é uma coisa muito importante, que as faculdades tenham cada vez, que os surdos possam ter acesso à universidade cada vez mais, porque isso vai fazer com que os surdos se desenvolvam bastante, tenham melhores posições de trabalho. Isso é muito importante para todo mundo, né? Os surdos têm tido muito prejuízo, têm usado só o Facebook, por exemplo, como espaço de debate, e não as associações, não os espaços físicos, né? Mas esses espaços de encontro são muito bons. Todas as associações, tem a de Santos, a de São Paulo, a do Estado de São Paulo, elas são espaços muito bons. Então, eu queria deixar essa mensagem de valorização dessas associações e desse espaço para que os surdos possam frequentar. E é importante também a secretaria fazer esse trabalho e mostrar, né, e levar essa informação para todos os municípios de São Paulo. Eu acho isso muito importante, porque antigamente só os ouvintes ocupavam esse espaço, né? Os surdos não estavam. Hoje a gente tem a Silvia, aí é muito importante, e você, como surda, pode levar essas informações, levar a luta da comunidade surda adiante. Então, é um excelente trabalho que São Paulo tem feito. Agradeço muito, Antônio, a gente está indo passo a passo, e fico muito feliz pela sua presença aqui na nossa live. Se alguns outros surdos tiverem vontade de te perguntar também, podem, a gente vai caminhar para você as perguntas depois. Um grande abraço para você e para todos que nos assistiram. Um abraço, Silvia. Tchau, tchau.